Certas reações desproporcionais não surgem do nada. Quando uma dor antiga é ignorada por muito tempo, ela tende a se manifestar de diversas formas. E nem sempre o problema está no agora. Às vezes é algo que aconteceu há muito tempo atrás, uma ferida que ninguém viu, mas que sangra até hoje e você não sabe o ponto em que ela está. E é exatamente nesse lugar aí que Deus quer alcançar você. Então fica comigo até o fim desse vídeo e vem entender um pouquinho mais sobre isso, que eu vou falar já já o que é. Oi, meu nome é Amanda Silveira, aqui nesse canal eu falo sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre aplicações práticas para o dia a dia. E talvez hoje você esteja enfrentando exatamente um problema que é de um sintoma algo bem mais profundo, a rejeição. Talvez o que machuca não é só o que falam para você agora, mas algo que já foi falado há muito tempo atrás. Quando a gente fala em traumas, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre esse tema em específico, vou deixar aqui o card e aí você acessa lá depois. Só que hoje eu quero falar sobre um trauma em específico, que é a rejeição. Mas não falar da rejeição apenas como uma ferida, mas como uma prisão emocional, uma prisão espiritual, que influencia todas as nossas atitudes, pensamentos, todas as nossas decisões e a nossa forma de enxergar a Deus. Mas o que é a rejeição, então? A rejeição, ela é uma ausência de aceitação. Ela é uma ausência de amor, uma ausência de pertencimento. Sabe o que é então a rejeição? Mesmo quando você dá o melhor de si, você sente que não é o suficiente. A rejeição se manifesta quando você entra em um ambiente e sente que não pertence àquele lugar. É quando ama, mas mesmo assim é descartada. É quando, mesmo rodeada de pessoas, você ainda assim se sente invisível. E quando essa dor não é tratada, ela começa a moldar comportamentos, atitudes, decisões, as suas relações. Quando você chega na vida adulta e você teve uma rejeição lá na sua infância, no ventre de sua mãe, ela se manifesta na vida adulta. Uma manifestação, a autossabotagem, é quando você inconscientemente se joga no chão, digamos assim. É quando você inconscientemente se destrói. Seja na vida profissional, seja nos relacionamentos, na parte física, na parte espiritual, quando você se sabota simplesmente para ir treinar. E isso se permanece. Não é um dia ou outro, mas isso se permanece. Segunda consequência, relacionamentos disfuncionais. Sabe aquelas migalhas que você aceita? Estar em um relacionamento por medo de ficar sozinha? Culpa de algum tipo de rejeição que você sofreu. Então, isso traz relacionamentos disfuncionais. Terceira consequência, falta de identidade. Você se perde. Você não sabe quem você é fora dessa dor que você carrega. Quarta consequência, baixa autoestima. E aí, por conta da falta de identidade, você acredita que você nunca será suficiente, que a sua beleza interna ou externa nunca será suficiente. E aí já vai para a próxima consequência que eu já me perdi aqui no número, que é medo de abandono. E aí, por conta desse medo desse abandono, você vive insegura. E aí leva lá para relacionamentos disfuncionais, então vira um ciclo vicioso. E por conta disso tudo, você busca uma aceitação a qualquer custo e você vive por necessidade de aprovação. Tudo porque você foi rejeitada no ventre da sua mãe, talvez. O problema, então, não é o que aconteceu com você só, tá? Você sofreu e às vezes você nem sofreu porque você não lembra. Mas o problema maior é o que o seu corpo entendeu, como o seu corpo entendeu isso. E a gente vai analisar um pouquinho sobre isso. Vou trazer experiência minha também, tá bom? Eu tô falando tudo isso com propriedade porque eu vivi na pele. Não é um assunto que eu simplesmente estudei e tô vindo aqui, não. Eu vivi na pele. Eu fui rejeitada no ventre. Eu fui rejeitada quando eu nasci. Eu fui adotada. Senti amor, fui acolhida. Mas no meu interior ficou em mim alguma sensação de que eu não me pertencia a nada. Ou seja, eu vivi crescendo, buscando necessidade de aprovação. E isso me afastava cada vez mais dos caminhos do Senhor. Isso me levou a uma vida completamente vazia, completamente de relacionamentos abusivos, destrutivos,
completamente a uma vida totalmente desregrada, afastada dos caminhos do Senhor. Ao invés de recorrer a quem eu poderia recorrer, que é a Jesus, eu me afastava cada vez mais por conta de algo que foi dito quando eu estava no ventre, por conta de algo que a minha mãe fez quando eu nasci, que foi me rejeitar. Ela me deixou com meu pai biológico. Então, coisas de rejeição que vai levando a sua vida inteira. E enquanto você não entender, não achar que você foi rejeitado à causa, você não vai conseguir se curar disso. No fundo, eu buscava merecer. No fundo, eu queria pertencer a algum lugar. Eu só queria ouvir: eu te vejo, eu te escolho, eu te amo. E não era dos meus pais que me criaram, muito pelo contrário. Eu tive todo o amor possível. Eu fui, graças a Deus, uma família incrível me adotou. Mas essa rejeição lá do ventre da mãe, ela durou por muitos e muitos tempos, causando consequências em mim que eu não fazia a menor ideia de que era por conta disso. Só que sabe quem disse primeiramente, antes de todo mundo, eu te escolho? Deus, gente. Deus, antes do ventre da minha mãe, ele já me escolheu. E é a mesma forma com você. Independente de quem te rejeitou, se foi a sua mãe, se foi o seu pai, Deus, o seu Criador, ele te escolheu desde o ventre. E aí, quando a gente pensa nas consequências, a gente precisa analisar o porquê que existem essas consequências, né? Então, a rejeição, ela afeta o nosso cérebro. Ela não machuca a nossa alma, ela machuca o nosso cérebro também. Quando a gente vai estudar um pouquinho sobre o que a rejeição faz no cérebro, alguns estudos mostram que a rejeição, ela ativa uma parte do nosso cérebro que chama córtex cingulado anterior. Essa área do nosso cérebro, gente, é a mesma área que atua quando a gente tem uma dor física. Sabe, quando você leva uma pancada, é essa areazinha do cérebro que vai acender. E aí fizeram estudos com máquinas de ressonância magnética e fazendo com que pessoas fossem rejeitadas com jogos, enfim, tem vários estudos sobre essas coisas. E nesses estudos, eles enxergavam que quando a pessoa era rejeitada, num jogo ali, ao invés de escolherem aquela pessoa, escolheram outra pessoa, esse sentimento de rejeição ativava essa parte do cérebro. Vou chamar de CCA, tá? Para eu não esquecer o nome. CCA. Então, essa parte do cérebro, ela era ativada. Ou seja, quando a pessoa é rejeitada, ela sente no cérebro como se ela tivesse levado uma pancada. E aí, como que o nosso corpo responde a isso? Liberando dois hormônios, cortisol e adrenalina. Então, quando o nosso corpo libera isso, quer dizer que o nosso corpo sentiu algo de forma física. Então, a rejeição não é só coisa da nossa cabeça, não. Ela se manifesta de diversas formas, sim, mas porque aconteceu lá no nosso cérebro, sinapses, o nosso cérebro entendeu que aquilo era algo que de fato machucou. E aí a gente vê essas consequências para a vida inteira. E com isso, o nosso cérebro cria formas de se proteger. Ele cria atalhos mentais, como proteção. E aí vem as frases: eu não sou boa o suficiente, ninguém me quer, ninguém me ama, é melhor eu me afastar antes que as pessoas me rejeitem. Que essa é uma forma que o nosso cérebro entende como proteção. Olha que loucura. Essas ideias, então, elas viram algo automático, sabe? Então, se torna o nosso modo de sobrevivência. Porém, gente, Deus é tão maravilhoso, porque Ele nos criou tão perfeitamente bem, que aí existe uma coisa que chama cura. Mas é a forma com que Deus cura através da ciência. Porque Deus, ele é ciência também. Aí existe um fenômeno que chama neuroplasticidade, que é a capacidade, então, do nosso cérebro criar novos caminhos neurais para reescrever uma nova história, digamos assim, para renovar a nossa mente, para que a gente possa reaprender, para que a gente possa reagir e para que a gente possa crer. Transformai-vos pela renovação da nossa mente? Pois é, gente. A neuroplasticidade também é bíblica. Deus, o dono de tudo, o dono de todas as coisas, você acha que ele criou apenas nós assim e não sabe, não entende do funcionamento do nosso corpo? Muito pelo contrário. Então, a neuroplasticidade, quando você encontra o motivo pelo qual você foi rejeitada, ou quando você só sabe que foi rejeitada e busca trazer à tona aquilo, e busca ressignificar tudo aquilo, e aí você encontra novos caminhos neurais para o seu cérebro. Então, ao invés de você pensar eu não sou boa o suficiente, você
reprograma isso através do sangue de Jesus, através de Jesus, e entende, eu sou boa o suficiente, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, porque Deus me conhece antes da formação do mundo. Eu fui escolhida desde o ventre. Através do que a ciência chama de neuroplasticidade, a fé nos chama então de restauração. Através da Bíblia, essa neuroplasticidade significa renovação da mente, uma nova criação, uma nova criatura, um novo coração. Tá tudo muito interligado, gente. O nosso cérebro, então, entendeu que aquilo era uma dor física, mas através da neuroplasticidade, porque Deus, em sua perfeição, criou uma forma da gente se restaurar. É como se a gente reprogramasse o nosso cérebro para enxergar aquela dor como algo diferente. E aí a Bíblia vem e chama isso de um novo coração, uma nova mente. E o Espírito Santo, gente, ele tem esse poder de criar dentro de nós caminhos para que a gente, então, enxergue amor, para que a gente crie caminhos de fato que nos façam acreditar que em Cristo nós podemos tudo. E esses caminhos, eles são ressignificados. Então, onde havia dor, a gente consegue enxergar esperança, a gente consegue enxergar amor, a gente consegue enxergar coisas que antes a gente não enxergava sobre nós mesmos. Muitas vezes nós pensamos que só a gente foi rejeitada, mas não, gente, isso é muito comum. Na Bíblia, quando a gente pega Gênesis 37, José foi rejeitado pelos irmãos, pensaram em matá-lo. Aí decidiram que não ia matar mais, só que aí venderam ele. Venderam o próprio irmão e ele foi para o Egito, só que Deus estava com ele na prisão, Deus estava com ele no palácio, Deus estava com ele a todo momento. E Deus usou ele, rejeitado, para salvar a própria família, inclusive aqueles que o venderam. Outra rejeitada, Ana, em 1 Samuel 1, fala sobre a mãe de Samuel, estéril, humilhada, desprezada. E ela era mulher de Eucana, juntamente com Penina, então Penina humilhava ela. E ela chorou diante de Deus, ela levou para Deus as suas dores e ele o ouviu. E Deus transformou a sua dor em testemunho. E ela é mãe de Samuel, e Samuel que unge Davi. E a história vocês já conhecem. Outro rejeitado, gente, Davi, 1 Samuel 16. Quando Samuel foi lá para ungir o rei, nem o pai dele, nem o pai de Davi chamou o próprio Davi para ir lá. Então ele também foi rejeitado pelo próprio pai. Quando ninguém viu Davi, Deus foi lá, viu Davi e falou: é esse aqui que eu quero. E sabe um exemplo também de quem foi rejeitado, gente? Jesus. Isaías 53:3, desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Jesus foi traído, abandonado, mal compreendido, e mesmo assim, ele decidiu nos amar. Efésios 1:6 fala, ele tomou para si, gente, toda a nossa rejeição, para que nós fôssemos aceitos. E Jesus, gente, foi rejeitado no maior nível que alguém pode ser. E ele provou que ele conseguiu vencer tudo isso e nos fez ter conexão direta com o Pai. Olha que perfeição, gente. O que a rejeição faz conosco, além de tudo isso que eu falei, né? Ela deforma a nossa identidade. Ela muda quem a gente acredita ser. Então, se nós somos essa pessoa firmes aqui em Cristo Jesus, a rejeição ela começa a distorcer. E a gente começa a usar essas consequências da rejeição como esse é meu jeito, essa é a dor que eu carrego. Só que essa dor que você carrega é apenas uma proteção do seu próprio corpo. Lembra lá do cérebro que atinge a área que eu falei lá, o CCA? Então, exatamente. O nosso cérebro vai se protegendo e conforme ele vai se protegendo, parece até auto-sabotador, né? Ele nos protege, mas ao mesmo tempo nos machuca. Porque essas consequências, elas nos machucam. Gente, eu mesma, as coisas que eu fazia eram assim, cabulosas. A necessidade de aprovação que eu tinha era absurda. Era a necessidade de estar sempre como um centro das atenções. E aí eu falava coisa que não devia, falava demais. E olha, gente, nem é meu perfil falar muito. O que eu faço aqui é porque Deus me chamou para fazer isso. Mas não é o meu perfil.
E aí a gente tenta se encaixar em lugares que a gente não se encaixa. A gente faz coisas que a gente não faria de forma alguma, mas fazemos para sermos aceitas. Olha como isso desmembra. E essa rejeição que deforma a nossa identidade, ela vai criando um buraco em nós. A rejeição, então, ela vai tentando apagar quem nós somos. Salmos 27, 10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Efésios 1, 6. No amado fomos aceitos. Deus, ele não te vê pela lente da dor. Ele vê a dor que você carrega, mas ele enxerga a lente da identidade. Algo que ele mesmo escreveu sobre você. É isso que ele enxerga em você. Só que esses traumas, eles vêm para afastar você da sua identidade. E aí entra o próprio inimigo, né, gente? O inimigo fica usando dessas próprias coisas que já está em você para te atentar ainda mais e você acreditar nessas mentiras de que você não é boa o suficiente. Em 1 Pedro 2,9, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Nós somos de Deus. Ele vem para resgatar, para nos restaurar, para ressignificar todas as nossas dores. Quem foi rejeitado, então, se torna muito autocrítico, autocobrança, severo. Então, a cobrança consigo mesmo é tanta que muitas vezes te trava. Só que Deus, ele não quer uma performance incrível contigo, ele só quer intimidade. Ele quer intimidade, obediência, santidade, é isso que ele quer. Ele não está se importando se você está na sua melhor performance da sua vida. Ele não está se importando com isso, mas ele está se importando com o quanto você está íntima dele. A cura, gente, ela não é um evento que acontece. A cura, ela é uma jornada. Então, para a gente se curar disso, nós precisamos trilhar um caminho. Não é um treino de tiro, é uma maratona. É uma distância a ser percorrida. E muitas vezes vai doer, só que quando a gente decide entregar para a pessoa certa, a gente entende que a gente não caminha mais sozinha. Mateus 11, 28 fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Ezequiel 36, 26, e eu vos darei um coração novo. Quando a gente começa a entender que precisamos curar algo em nós, a gente traz a consciência, a gente consegue entregar então essa dor para o Senhor. O Senhor, ele quer te consolar. Ele quer reconstruir você, ele quer pegar todos esses pedaços que estão estilhaçados e fazer um vaso novo, fazer algo novo. Vocês já viram esses vasos que são quebrados? Eu vou colocar aqui, vasos quebrados que são reconstruídos com fio de ouro. Quebrou e restauraram com ouro. Gente, fica a coisa mais linda. Então Deus, ele quer reconstruir a gente, mesmo a gente todo espatifado. Imagina, ele nos reconstrói. Ele faz de nós uma nova criatura. Ele não transforma o que eu escondo, mas ele transforma o que eu entrego para ele. Então, para de esconder essa dor. Traga a consciência. O que você tem vivido? O que aconteceu? Vai em busca de saber, não tem problema. Eu fui em busca, eu fui atrás da minha história para entender o que aconteceu de fato. E por que eu tinha certas manifestações. E aí, através de tudo isso e através da minha entrega para Jesus, eu fui curada e eu venho sendo curada. Lembra do que eu falei? Não é um evento específico, mas é uma jornada, é uma maratona para você percorrer. Entregue as suas dores para Jesus e deixa que ele cure você. Deixe que ele, o dono da ciência, cure você. Porque quando você de fato entrega, gente, é incrível o poder que ele tem em curar. É incrível. E muitas vezes ele vai falar assim para você: minha filha, eu posso curar rapidinho, mas eu preciso que você passe por um processo. Às vezes ele vai falar assim: e esse processo vai envolver a ajuda humana também. Porque foi isso que ele fez comigo. Meu processo envolveu a ajuda humana. E então é isso, gente. Você precisa entregar para ele todas as suas dores e entender que ele vai curar, de uma forma ou de outra, rápido ou não, com a ajuda de outras pessoas ou não, mas ele cura. 100% ele cura. E se você gostou desse vídeo, curte, se inscreva, ativa o sininho de notificação. Comenta aqui embaixo, sabe essas consequências que eu falei? Qual dessas consequências você enxerga na sua vida? Você sente que você foi rejeitado em alguma área da sua vida? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.